Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Antes de mais nada e antes que eu me esqueça, eu quero convidar os pretins que se dirijam à sua sala para a sua ministração em particular. Meus irmãos, eu quero confessar que já estava com saudade dos irmãos. Acabamos por ficar 6 semanas sem vir à igreja, somando-se férias e alguns compromissos pessoais, de forma que esse é o primeiro domingo do ano que a gente vem à casa do Senhor. E que privilégio ser laureado pelo Senhor com esse encargo de trazer a palavra de Deus. Como sempre digo, irmãos, conto com a oração dos irmãos, conto com a intercessão dos irmãos para aquela palavra que o Senhor pôs no nosso coração. Não temos qualquer dúvida da palavra que Ele está interessado a nos entregar nesta noite. Que nós sejamos fiéis, que nós sejamos exatos, que nós sejamos bom transmissor, para que todos nós sejamos abençoados, como é certamente da vontade do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, finalzinho da carta. Nós leremos os primeiros 5 versículos. Os primeiros 5 versículos do capítulo 4 de 2 a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus, que leremos mesmo assentados, mas não sem reverência diante da palavra dele. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus queridos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que traz discernimento, que transfere para nós o teu reino, Senhor, que contém e é a verdade, Senhor. Oh Deus, que teu servo seja instrumento fiel agora para transmitir à tua igreja aquela mensagem que o Senhor colocou em nosso coração. Pai, fala-nos profundamente, Senhor, apesar da pequenez do pregador, que saímos daqui acrescentados, Senhor, diferentes, ó Pai, transformados pelo poder desta palavra, que não é outro, Senhor, que não o teu próprio poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus queridos, nós vamos tratar hoje do tema 4 ações de quem conheceu o seu propósito em Cristo. Eu gosto muito, me sinto muito mais confortável, eu creio que os irmãos vão concordar comigo, quando o Senhor, na sua misericórdia, trabalha ao contrário. Quando eu recebo um convite para trazer a palavra, e o Senhor já deu a palavra. Estava eu de férias certo dia, no mês de janeiro, e o Senhor me trouxe essa palavra, e eu sabia que se avizinhava o dia em que eu chegaria e a transmitiria à igreja. 4 ações de quem conheceu o seu propósito em Cristo. Interessante que início de ano, transição de ano, é um tempo de se erguer metas, é um tempo de se construir propósito, é um tempo de se fazer planos,
É próprio dessa época de recomeço que nós começamos a construir, ou quem sabe rever e reconstruir os nossos propósitos, objetivos, planos, aquilo que a gente quer alcançar, ser e fazer no novo ano que se aproxima. Então, certamente você estabeleceu seus propósitos, e eu quero dar ênfase ao plural, porque veja que o nosso título está no singular. Quem sabe você, e o fez muito bem, certamente, estabeleceu seus propósitos e até buscou o Senhor em relação a isso. Interessante a natureza dessa época e de como a gente se move nessa direção e de como o recomeço nos anima, nos alenta, nos comove, nos estimula. Eu quero que você mantenha isso em mente, porque lá no finalzinho nós vamos retomar este cenário. E para que eu possa desenvolver com você aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, eu preciso descrever rapidamente a você o pano de fundo que nos instrumentaliza nesta epístola. Eu costumo brincar que é o momento EBD do púlpito, e é bom que seja assim. Precisamos de conhecimento. Então, que nós estamos falando de um livro, de uma carta de autoria do apóstolo Paulo. E você sabe quem foi Paulo. Paulo, aquele fariseu, ou melhor, aquele ex-fariseu, tão radical, tão firme no cumprimento da lei, perseguidor dos cristãos, que um dia foi alcançado pelo Senhor e se tornou bênção. E se tornou um instrumento maravilhoso na obra do Senhor. E quanto esse homem evangelizou. E eu não tenho nenhum temor de dizer para vocês, através dele ou por ele, estamos aqui esta noite. Que coisa maravilhosa! Como as nossas ações podem repercutir num futuro tão longínquo. E o outro ente a quem nós precisamos olhar é o destinatário dessa carta, Timóteo. Quem era Timóteo? Lá estava Paulo na sua segunda viagem missionária, passando por cidades como Derbe e Listra, e conheceu uma família, pai grego, mãe judia, irmã Eunice. E eles têm então um jovem, e aquele jovem chama a atenção de Paulo, e Paulo se afeiçoa àquele jovem. Estou falando de Timóteo, a tal ponto que o chama de filho na fé. E agora Timóteo vai trilhar um caminho com Paulo. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. A primeira carta, Timóteo já é pastor da igreja de Éfeso, e Paulo está preso pela primeira vez em Roma. O que levou Paulo a ser preso em Roma foi, na verdade, uma intriga. A gente pode dizer que ele inveja, ciúmes dos judeus, que urdiram um plano, que fizeram uma trama de forma que Paulo fosse preso. E se você observar a tônica da primeira carta, escrita aí algo como 64 depois de Cristo, a tônica é uma tônica um pouco mais animada, uma tônica de esperança, uma tônica que fala de um tempo ou de uma esperança pós-prisão. E de fato, o Senhor permite que Paulo saia dessa prisão. E a ênfase dessa carta é um combate à heresia. Paulo foca e instrumentaliza e fortalece Timóteo no combate a heresias. Na segunda carta, esta que estamos examinando agora, o cenário mudou. É uma nova prisão, agora uma prisão de fortaleza máxima, uma masmorra horrenda, da qual os historiadores dizem que havia 2 caminhos: saía leproso, tuberculoso ou executado. Condições horríveis, penumbra, goteiras, alimentação ruim. E é lá que está Paulo. Meus irmãos, quando eu comecei a pensar nessa cena e nesse cenário da prisão, da segunda prisão de Paulo, como isso me falou ao coração. Sabe por que Paulo estava preso lá? Gravem que a primeira prisão foram ciúmes dos judeus. Agora ele caiu numa trama do próprio governo romano.
Roma havia cerca de 2 ou 3 anos atrás sido incendiada. Vocês se lembram da história? Diz os historiadores que o próprio Nero foi quem, nas suas loucuras, mandou atear fogo na cidade. Agora ele é acusado de ser o comandante de uma grande ação dos cristãos para incendiar Roma. Que crime horrendo, que crime terrível, totalmente injusto. E eu fiquei pensando, irmãos, na primeira audiência que Paulo vai por conta dessa acusação. A palavra registra que não apareceu ninguém que o defendesse, nenhuma testemunha que depusesse a favor dele. E ali está Paulo, firme, sem arredar o pé, combatente do Evangelho, sem negar a fé. E aí eu trouxe, meus irmãos, para os nossos dias e fiquei imaginando, e nós? Quantas vezes, por tão pouco, incomparavelmente menos e menores coisas do que Paulo viveu nessa cena, nós já estamos nos afastando, nós já estamos negando, nós já estamos mudando de ideia a respeito do posicionamento no reino de Deus. Mas Paulo não. E agora, esta é a última carta que Paulo vai escrever, e essas são as últimas palavras da própria carta. É interessante como ele conclama agora Timóteo para que ele não se acovarde. Existem estudiosos que acreditam que Timóteo tremeu nas bases, quem sabe até tentou se distanciar de Paulo para não ser enredado junto, quem sabe preso. É por isso que nós vamos entender expressões como porque eu não me envergonho do Evangelho. Percebe? A gente não pode ler sem o contexto, a gente precisa entender em que situação que isso foi escrito. Então Paulo escreve essa carta para animar, para admoestar Timóteo e dizer: fica firme, e dizer: não fraqueje, não titubeie. Poderoso é o Senhor para nos garantir. Então essa é a tônica dessa carta, meus irmãos. E é interessante que os escritos de William MacDonald traz 6 metáforas, e eu gostaria de te convidar a examinar essa carta. Que linda ela é. Traz 6 metáforas, ele usa para fortalecer Timóteo, usando desses símbolos para dizer que Timóteo precisa ser forte, ser firme, ser constante, ser corajoso. Ele primeiro traz a figura do soldado, lá nos versículos 3 e 4 do capítulo 2. Ele traz a figura do atleta, versículo 5 do capítulo 2. Do lavrador, logo no versículo 6. Do obreiro, no versículo 15 do capítulo 2. Servo habilidoso, no versículo 24 do capítulo 2. Vaso para a honra, nos versículos 20 e 21 do capítulo 2. Que interessante essas figuras. Paulo usa então esses recursos para trazer robustez, reavivamento, força àquele jovem pastor que não passava por momento fácil, e agora vendo seu líder espiritual, seu pai na fé, enredado em uma condição tão difícil, tão intratável do ponto de vista humano. John Stott vai dizer na sua obra Tu, porém, uma mensagem de 2 Timóteo, ele vai dizer que a carta de 2 Timóteo é um apelo urgente à lealdade do jovem Timóteo, chamando a participar das aflições do Evangelho e se manter firme na verdade. Que admoestação, meus irmãos, que lição para nossas vidas hoje. Maya Pearman vai dizer: a epístola é uma admoestação contra os falsos mestres, tal qual a primeira, um encorajamento aos deveres pastorais e um fortalecimento contra as perseguições
futuras. Quando eu lia isso e começava a pensar no que a gente vive hoje, e rapidamente você há de concordar comigo, olhando o mundo afora, parece que Paulo está descrevendo os dias de hoje. Se nós olharmos o cenário, meus irmãos, não é nada animador. Guerras sobre guerras, cada uma mais vultuosa e mais assustadora que outra. Violência sobre violência, perseguição aberta aos cristãos. Como me impressionou, não sei quantos irmãos recebeu um vídeo de uma aldeia inteira sendo queimada na África só porque eram cristãos, morreram por professar a fé. Que tempos difíceis, meus irmãos. E nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, tantas coisas acontecendo. E eu gostei muito da irmã Silvia quando eu cheguei hoje. Ela disse: precisamos orar diante de um temporal como o de hoje. Curioso isso, e precisamos mesmo, porque tantas catástrofes têm acontecido. E aí nós olhamos para a igreja. A igreja tem tomado uma natureza multiforme, tão perigosa, irmãos. A igreja tem se transmutado em modelos tão estranhos. A igreja tem sido permissiva, a igreja tem mudado o seu caráter, tem mudado os seus referenciais. Muitas vezes, e infelizmente, a gente precisa dizer, vira negócio, empresa, entidade lucrativa, show, promoção pessoal. Então percebe, parece que o que Paulo descreve na carta de 2 Timóteo é exatamente um olhar para os nossos dias. Por isso que a mensagem que o Senhor vai nos trazer hoje, dessas 4 ações, é oportuna e urgente. 2 Timóteo é um clamor urgente, uma chamada para se permanecer fiel. Eu me impressionei muito hoje de manhã, pastor Marcelo, porque de manhã, quando os irmãos não vieram, eu recomendo que os irmãos ouçam, assistam o vídeo no YouTube. O pastor Marcelo falava da videira verdadeira, e nós, como jambeiros bravos, fomos enxertados. E a ênfase daquela palavra: permanecei. Permanecei. Então Paulo vem nessa carta e diz que nós precisamos permanecer fiéis, corajosos, perseverantes na sã doutrina. Quanta versão temos feito da Bíblia, irmãos? Quanta interpretação, adequando aos modelos do mundo. Desculpa a rudeza, essa é a verdade. Precisamos ficar firmes, mesmo diante de sofrimentos, perseguições, ser referenciais de falsos ensinos, combatendo o bom combate e permanecendo constantemente firmes. Constantemente firmes. A carta de Paulo, irmãos, ela é recheada de conselhos nesse sentido, e tendo em vista esse pano de fundo, e Paulo vem num crescendo de conselhos, ele vem num crescendo de palavras que ele vai trazendo, de recomendações para Timóteo, até que ele chega num ápice. Versículo 2 do capítulo 4, que pregues a palavra. É imperativo, não é uma opção, Timóteo. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Meus queridos, eu quero rapidamente descrever para vocês, a partir dessa curta perícope, 4 ações que em imperativo Paulo está recomendando a Timóteo, e eu tenho certeza que é recomendação para nós hoje. A primeira é dupla, ela se inicia: pregue a palavra. Pregue
a palavra. Se você for estudar, vem do grego kerison, Tom Logan, é claro que eu estou mais do que assassinando a língua. E a palavra kerison vem de uma raiz kerix, que se refere a uma figura grega antiga, uma espécie de arauto, um funcionário público que era responsável por sair do palácio e fazer com que a população soubesse das normas, das novidades, das leis, dos proclamas da autoridade que comandava aquelas cidades gregas. E ai dele se mudasse uma vírgula, ai dele se não fosse fiel, pagaria com a vida, se não fosse fiel à entrega da mensagem que havia sido recomendada. E aqui, irmãos, eu quero enfatizar essa ação, essa primeira parte da primeira ação de quem entendeu o seu propósito em Cristo. Pregamos a palavra. Note que não falei pregar sobre a palavra, não é pregar acerca da palavra. Pregue a sua interpretação da palavra. Não, pregue a palavra. Nós precisamos, queridos, e é urgente retomar a sã doutrina. Nós precisamos, e é urgente, nos voltarmos à exatidão da letra, sem adaptações, sem subterfúgios, sem adequações. Pregue a palavra. Esse é o primeiro sinal, essa é a primeira ação de quem compreendeu, de quem se apropriou do seu propósito em Cristo. E quando eu penso com você, pregue a palavra, queridos, eu não estou me referindo apenas e tão somente à palavra falada, como nesse momento estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Nós pregamos muito mais com a vida do que com a palavra. E ainda mais, a nossa vida tem que ser tal que não contradiga aquilo que a nossa boca prega. Que sério, que sério. Se você agora imaginar essa ideia de pregar a palavra pura, sem distorções, apropriada da sua vida, então é momento de olharmos para a nossa vida e corrigirmos. Há rumos que precisam ser corrigidos, para que quem olhar para a nossa vida veja uma pregação viva, antes mesmo que abramos a nossa boca. Mas essa primeira recomendação, ela continua, irmãos, e ela faz uma extensão interessante. Ele diz, ainda continuando, instes a tempo e fora de tempo. Não olhar mais apressado. A gente pode pensar que o instes se refere a pregar. E muitos de nós, sem entender muito bem esse texto, acaba compreendendo que a gente deve falar a todo momento e pregar em qualquer lugar, e pregar e até importunar as pessoas. Na verdade, o instes aqui, queridos, é a palavra epistete, eukairos e akairos, e epitetes. Veja a urgência da comunicação que o Senhor tem, em absoluto alinhamento com a pregação de manhã. Significa, irmãos, permanecei firme. Olha que interessante. Então o instes é um adjetivo da pregação. Pregue a palavra e fique nela. Pregue com sua vida, e que sua vida anuncie a palavra de Deus e permaneça assim. Essa é a primeira ação. Então a gente poderia condensar dizendo: permanecer firme em todo o tempo, na pregação verbal e não verbal. Permanecer firme. Mas a palavra de Deus continua, e a segunda recomendação que nós vamos nos encontrar, meus irmãos, é a palavra corrigir. Na minha versão, redárguas. E aqui é interessante, se a gente for olhar para o original, alenxon. E o alenxon traz uma ideia de contrapor
contraste entre o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, a gente poderia dizer criar referenciais. Meus queridos, como nós carecemos de referenciais, como nós precisamos criar referenciais. Sabe, é urgente que listemos a nossa vida diária, as mais variadas situações que comumente nós nos colocamos, e à luz da palavra de Deus, nós precisamos criar um código. Nós precisamos construir um conjunto de referenciais, entendendo o que é correto à luz da palavra de Deus. Isso é o que a palavra Alencson quer dizer. E agora então há um contraste explícito entre o que é certo, segundo a palavra de Deus, e o que sai dela. Chega, irmãos, de relativismo em nosso meio. Chega, irmãos, de nos perguntarmos determinadas situações sobre qualquer coisa, isto é certo ou errado, e de ouvirmos a resposta, depende. A palavra de Deus é absoluta. Os princípios do Senhor são absolutos e inegociáveis. Não depende, não são relativos. E veja que essa segunda ação demanda da primeira. Como que eu vou pregar se eu não conheço esses referenciais? Como que eu vou pregar se eu não me posiciono nas mais diferentes situações do dia a dia? O cristão não pode ser levado a esmo. O cristão não pode ser empurrado para lá e para cá segundo o vento das situações. Precisa ter firmeza e referenciais, meus amigos. É isso que o Senhor está dizendo, meus irmãos. Nós precisamos criar referenciais. Timóteo, lembra dos referenciais que você aprendeu e os retenha e os exercite. Quando a gente lê esse texto, dá uma ideia de algo de dentro para fora, ou seja, agora a gente vai apontar o dedo, a gente vai dizer, você está errado, nós vamos julgar. Não, irmãos, é muito mais interno, é muito mais por nós em primeiro lugar. Criemos diante do Senhor referenciais para as mais variadas situações no nosso dia. Nós vamos ter um determinado manual, sabe? Nós vamos gerar um manual. Agora eu sei me portar, porque eu examinei cada situação do meu dia a dia à luz da palavra de Deus. Será que avançar o sinal é certo? Será que passar no sinal vermelho é certo? Será que toda aquela fila está parada e eu me acho mais inteligente do que todo mundo e corto pelo acostamento? Está certo? Será que dá aquela pernada para não pagar o imposto? Está certo? Percebe, irmãos? É disso que eu estou falando. Será que usar o meu tempo de trabalho para fazer outra atividade é certo? Será que desonrar meu pai e minha mãe é certo? É esse conjunto de situações que nós precisamos julgar e estabelecer a partir da palavra de Deus. É interessante, a sã doutrina, irmãos, é o referencial para que a gente possa chegar nesse tempo, possa chegar nesse nível de se portar, de se comportar segundo os padrões da palavra de Deus. Mas a palavra continua e agora ela diz, exortes. Antes dele, repreendes. Interessante que a palavra repreender é uma extensão da palavra expor o erro, da palavra elexon. Agora nós estamos com epitezon, que traz a ideia de censurar, usar de autoridade para que aquilo que é correto se imponha, mostrar ao outro com ênfase. Uau! Certo dia eu recebi um vídeo, irmãos, de uma escola americana muito interessante. Era primeiro dia de aula, uma universidade, um professor já bastante idoso, visivelmente respeitável, entrou na sala de aula,
encarou por alguns instantes aquela turma e iniciou a explicação de como seria a sua disciplina, de como seria a sua forma de avaliar os alunos. Coisa tão habitual para a vida de um professor. De repente, ele aponta um aluno no meio da turma e diz: você, fica de pé. Um tanto quanto assustado, aquele moço fica de pé e diz: como é o seu nome? Fulano. Pegue suas coisas e saia por aquela porta. Houve um gelo na turma. Todo mundo se olhou assustado, né? Todo mundo deu aquela consertada ali na cadeira, aquela respirada, guardou o celular. De repente eu posso ser o próximo. E aquele rapaz cabisbaixo pegou as suas coisas e saiu. O professor continuou sua aula como se nada tivesse acontecido. Terminou a explicação da disciplina e disse: agora nós vamos começar a primeira aula. Aí ele perguntou: o que é justo? O que é certo? Vocês têm ideia sobre isso? Aí os alunos começaram a participar, já se soltaram um pouquinho mais, até esqueceram o colega que estava lá fora, que havia sido retirado da sala de aula. E ele disse: vocês acham certo o que eu fiz com o colega de vocês? De uma forma muito tímida, começaram a dizer: não, professor, não é exatamente certo. E aí aquele professor encarou a turma e disse: porque ninguém fez nada. Porque nenhum de vocês levantou e disse: professor, qual o parâmetro que ele fez? Por que o senhor está fazendo isso? E aquilo, irmãos, me falou profundamente. E aí o professor começa a aplicar a disciplina que ele queria, o ensino que ele queria fazer, mandou convidar o jovem. Na verdade já havia avisado o jovem que ele ia fazer isso, né? Para que o aluno não completasse o teatro ali a contento. Ele repõe o aluno em sala e aí ele dá uma aula sobre isso. Fiquei então imaginando, irmãos, quantas vezes estamos diante de injustiças, vivenciamos, assistimos e passamos ao largo, sem ação. O que Paulo está ensinando para Timóteo que é isso: não fique quieto, use de sua autoridade, apresente o padrão do Evangelho, apresente o que a palavra de Deus diz sobre isso, posicione-se. Mas como posicionaremos se não temos referencial? Como posicionaremos se não falamos a palavra de Deus? Como posicionaremos se a nossa vida não condiz com a quem serve ao Senhor? Muitas vezes. Como será, irmão, se no domingo nós somos um e a partir de amanhã, segundona, a coisa muda? Ah, Giovana, porque você não sabe como é que é meu dia. É porque você não sabe como é que é meu meio. Você não sabe onde eu trabalho. Na verdade, isso não importa. Importa o que a sã doutrina estabelece para nós. Isso é que importa. Só isso importa. E agora, irmãos, nós caminhamos então para a quarta ação. E a quarta ação é tão rica. A quarta ação diz assim: exortes. E esse é um termo tão desgastado que vai ao longo do tempo perdendo o seu sentido. A gente entende exortação como uma bronca cristã, né? Uma bronca pastoral, um puxão de orelha do nosso líder espiritual, ou quem sabe do pastor. A gente tem essa ideia como exortação. A palavra é parakeleson, exortar, encorajar. E aí vem uma palavra interessante: consolar. E eu sei que você tem no seu, ou a maior parte de nós temos no nosso imaginário aquela ideia do consolo como né, aquele afago aos cabelos, aquele enxugar de lágrimas. A gente pensa consolar assim. Eu quero te levar ao meu maravilhoso Salmo 23, o versículo 4, para tentar te explicar o que é esse consolar, que tem tudo a ver com exortar, que Paulo está dizendo para Timóteo exercer aqui. Esse fragmento do Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado
me consolas. Aí, se você vinha mantendo na sua cabeça essa ideia do acalento, do afago, do secar de lágrimas, é estranho demais você querer que eu acredite que um cajado e uma vara vai fazer isso. Não é verdade? Na verdade, queridos, a ideia de consolar tem o seu final realmente o consolo como nós conhecemos no léxico comum. Porém, tem um processo. E é esse processo que eu e você precisamos entender. É como aquele cirurgião que, para extirpar um tumor, ele produz uma ferida. Para extirpar um tumor, sangra. Para extirpar o tumor, dói. Há que se fazer um procedimento cirúrgico. Essa é a ideia do consolo. Essa é a ideia do que o Senhor está dizendo. Seja esse instrumento para que eu traga consolo para você e para o seu irmão. Seja esse instrumento. Então, o processo do consolo é aquela ideia de ferir para curar. Certa vez recebi um vídeo de um restaurador de quadros muito interessante. Eu gosto de aprender a atividade das pessoas, principalmente aquelas que se afastam muito das minhas atividades. E, meus irmãos, eu digo para vocês, se eu fosse o dono daquele quadro, eu não deixaria a próxima martelada. O sujeito que vai restaurar pega uma espécie de talhadeirinha com um martelo e vai nas trincas e quebra tudo, sem dó. Eu e você olhando, certamente diríamos, está acabando com essa, deve ter arrependido da proposta de restaurar e vai destruir. E depois de tirar todas aquelas trincas e cavá-las fundo, aí ele começa a restaurar. E esse vídeo mostrava um quadro que foi encontrado de aproximadamente 1740, e os irmãos não acreditariam na obra que foi feita. Parece que foi pintado ontem. Que coisa linda! É disso que a palavra de Deus está falando. É o ferir para curar. E nós somos, irmãos, e nós precisamos ser este instrumento. Quem descobriu o seu propósito em Cristo precisa ser instrumento de consolo. Muitas vezes é uma palavra dura, muitas vezes é a apresentação de um referencial difícil que precisa promover uma mudança de rumo, e isso dói, sangra, cria ferida, mas em seguida vem a cura, e a cura é maravilhosa. Portanto, queridos, nós temos essas 4 ações, e agora eu quero rapidamente repeti-las para você permanecer firme em todo o tempo, seja na comunicação verbal, na comunicação não verbal, não apresentando oscilação, ter claros referenciais, de forma que se possa reconhecer imediatamente o que é certo e o que não é certo, de acordo com a palavra de Deus. Terceira ação, censurar, impor limites no exercício e propagação do erro, usar da autoridade do nome de Jesus para estabelecer padrões. E finalmente, 4ª ação, irmãos, ser instrumento do Senhor para toda obra de consolação. Então, essas 4 ações, você pode estar dizendo, ok, eu entendi essa 4 ações, mas que propósito é esse? E o que tem a ver com os propósitos que eu fiz lá no início do ano, com o meu plano, com meus objetivos? Irmãos, por mais que os seus planos e objetivos e propósitos estejam estabelecidos de acordo com o que você buscou do Senhor, eles são subpropósitos. Sabe por quê? Porque eis o propósito maior da nossa vida. Ele é único e comum. E com isso eu não quero dizer que Deus não dê missões e propósitos específicos para cada um de nós. Aqui é um propósito genérico e que nos diz respeito a todos nós. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que forte. É a palavra de Deus que está dizendo: qualquer que não pratica a justiça,
e não ama seu irmão, não é de Deus. Percebeu o seu propósito? Amar o seu irmão e praticar a justiça. Amar o seu irmão e praticar a justiça. E em um minuto eu preciso te dizer que nós temos um outro senso comum errado. A gente traz a ideia de justiça com esse âmbito jurídico legal, e não é isso. Quando a palavra de Deus falar de justiça, de equidade, Ele está falando do retorno a um estado anterior ao pecado, em que homem e Deus eram intimamente ligados. Percebeu o seu propósito agora? Amar o seu irmão e junto com ele caminhar para esse estado de perene união, conexão com o Senhor, e assim permanecer firmes. E eu concluo, meus irmãos, com a parte final desse versículo. Depois de dar esses quatro fortes imperativos, Paulo traz um advérbio de modo, que também não pode passar desapercebido, absolutamente. Olha só o que ele diz: com toda a longanimidade e doutrina. Não é de qualquer jeito. Esse é o modo, Timóteo. Você vai fazer isso de forma imperativa. Aplica para você e para a sua igreja. Aplica onde quer que você vá. Mas tem um modo, com doutrina e com longanimidade. Longanimidade, meus irmãos, é a saturação de duas características: uma paciência sem fim e humildade. Então, agora que eu me apropriei desses referenciais, agora que eu conheço a verdade, agora que eu sei o que é certo pela palavra de Deus, não me ufano, pelo contrário, me humilho, porque tem que ser com longanimidade. E o outro modo, meus irmãos, e doutrina. Ah, meus queridos, como eu vou me apropriar da sã doutrina se eu não gasto tempo com a palavra de Deus? É passado o primeiro mês de 2026 e eu quero dizer para você, infelizmente ou não sei, mas vai passar muito mais rápido do que imaginamos, muito mais. Logo mais, o ano inteiro passou. É tempo, depois desse primeiro mês, de pararmos e refletirmos: quanto tempo temos gastado de verdade examinando a palavra de Deus, se apropriando da sã doutrina? Quanto tempo temos reservado para o Senhor em oração? Só assim adquiriremos longanimidade, só assim entenderemos esse propósito, e só assim teremos essas 4 ações que marcam quem já descobriu seu propósito diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que nesse momento, irmãos, quando estaremos diante da mesa do Senhor, estas palavras que garanto aos irmãos não são minhas, são dele, e eu espero ter podido transmitir aos irmãos, que faça sentido, que ecoe no coração de vocês, que traga a todos nós transformação, porque eu confesso aos irmãos que tem mexido comigo. Que o Senhor nos abençoe.